Há verdades silenciosas que atravessam séculos sem perder a força e que, apesar de raramente pronunciadas, apresentam luz suficiente para restaurar inteiras gerações. Entre essas verdades está a missão de São José, o esposo de Maria, cuja vida permanece coberta por um manto de discrição e, ao mesmo tempo, marcada por um poder espiritual que nenhuma língua humana consegue descrever plenamente. Ao contemplar José, percebe-se que a grandeza não se mede pelo brilho exterior, mas pela profundidade interior. Não se avalia pelo que aparece, mas pelo que sustenta em segredo. Toda a sua existência foi construída sobre um fundamento de silêncio, obediência e pureza, e é justamente nesse terreno que repousa sua força extraordinária. Quando se fala sobre a missão de proteger a mulher e o Filho de Deus, muitos imaginam ações grandiosas, feitos heróicos visíveis, batalhas externas e demonstrações explícitas de poder. No entanto, a proteção que José ofereceu não nasceu de atitudes ruidosas ou de um protagonismo aparente. Nasceu do silêncio que escuta e obedece, da humildade que acolhe e serve, da pureza que vê o sagrado e se torna guardião dele. José não protegeu Maria e Jesus apenas com o corpo, protegeu com o espírito. Ele foi o escudo vivo diante de qualquer ameaça visível e invisível. Seu silêncio era muro, sua justiça, espada, sua pureza, escudo, sua obediência, fortaleza. Nada que se refira a ele deve ser analisado na superfície, pois sua vida é profundidade. Sua missão não é apenas histórica, é teológica. Ao iniciar este tema, torna-se essencial compreender que José não é figura decorativa dentro da obra divina, é parte estrutural. Deus não escolheria ao acaso o homem responsável por guardar a mulher que carrega o Verbo, nem deixaria exposta a criança que salvaria toda a humanidade. Se o Altíssimo confiou Maria e Jesus a José, isso revela que nele havia algo imensamente superior ao que a visão humana consegue captar. Era preciso pureza que nenhum demônio pudesse suportar. Era preciso obediência que o inferno não conseguisse quebrar. Era preciso coragem silenciosa que não se alimentasse de aplausos. Era preciso domínio interior capaz de calar tempestades invisíveis. Era preciso força espiritual que pudesse sustentar o céu feito carne. José possui tudo isso. É por isso que muitos santos e doutores o chamam de terror dos demônios. Não porque lutava com violência, mas porque sua alma estava tão profundamente unida à vontade de Deus que se tornava insuportável para as trevas. A presença de José, tão discreta aos olhos humanos, era avassaladora para o mal. Onde José pisava, o inimigo não permanecia. Onde José estendia a mão, o mal recuava. Onde José dormia, os anjos vigiavam. Onde José caminhava, a graça abria caminho. Todo o mundo espiritual reconhecia quem ele era, mesmo quando o mundo terreno não percebia. Se a Escritura o chama de justo, é porque sua alma já havia alcançado esse ponto onde o homem se torna inteiramente dócil à voz divina. A missão de proteger Maria e Jesus começa muito antes da fuga para o Egito. Ela começa no instante em que Deus o escolhe e o forma na pureza. Maria Cecília Baige descreve que José foi preparado desde antes de seu nascimento, marcado por uma docilidade incomum à graça. Federico Soares explica que essa missão exigia um homem que pudesse carregar tanto o silêncio quanto a responsabilidade sem se quebrar. E Leão XIII confirma, com autoridade papal, aquilo que ressoa no coração de todos os que contemplam José. Deus o colocou como guardião das riquezas celestiais. Essa frase é o portal de entrada para compreender tudo o que veremos ao longo deste roteiro. Assim, a abertura deste vídeo não pretende apresentar um elogio devocional, mas convidar o coração a encontrar, em José, um modelo de força interior inacessível ao ruído do mundo. A verdadeira força masculina, aquela que protege, guarda, sustenta e honra, não se aprende em discursos modernos, mas na contemplação do silêncio que habitava o esposo de Maria. Sua vida é resposta para um tempo que perdeu a noção de proteção, perdeu o valor da pureza, perdeu o significado da obediência e perdeu a coragem espiritual. José nos devolve tudo isso. Por isso,
Ao iniciar esta reflexão, uma verdade se impõe. A missão de José não foi apenas proteger a Sagrada Família, foi ensinar ao mundo inteiro o que significa ser forte segundo Deus. A força dele permanece viva, ativa, presente. E quem se aproxima dessa força não encontra domínio nem violência, mas estabilidade, ordem e luz. José não protege destruindo, protege sustentando. Não protege impondo, protege servindo. Não protege falando, protege permanecendo. E é esse modo de proteger, tão diferente do que o mundo entende, que será revelado em cada bloco a seguir. Ao aprofundar o sentido da missão de São José, torna-se impossível ignorar que sua presença na história da salvação não é secundária, nem periférica, nem simbólica. A missão que Deus lhe confiou é tão elevada que ultrapassa qualquer capacidade humana de imaginar a grandeza que repousava em seu silêncio. Quando José aparece no Evangelho com a designação justo, essa palavra carrega um peso espiritual imenso. Na linguagem bíblica, ser justo significa estar totalmente ajustado à vontade de Deus. Ser homem de reta consciência, possuir sensibilidade espiritual capaz de reconhecer, acolher e obedecer a Deus, mesmo quando Ele fala apenas através do silêncio, dos sonhos ou da inspiração interior. José é esse homem. E o Evangelho não exagera. Ele está inteiramente alinhado ao plano divino. A introdução a este tema exige reconhecer que José não viveu uma vida comum. Ele não foi moldado pela cultura ao seu redor, nem condicionado pelas expectativas sociais de sua época. Ele foi formado diretamente por Deus para a missão de proteger a maior manifestação do mistério divino já vista na Terra. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, em sua infância vulnerável. E Maria, a mulher imaculada, portadora da plenitude da graça. A missão de José exige compreensão profunda da sua identidade espiritual. Não se trata apenas de um homem bom. Trata-se do homem que Deus escolheu para segurar o próprio Deus nos braços. Essa verdade, por si só, deveria fazer qualquer pessoa deter-se em silêncio reverente. Quando contemplamos a missão de proteger a mulher e o Filho de Deus, é necessário compreender que essa missão não é romantizada nem simplificada. Ela representa a interseção entre o espiritual e o humano em uma medida raríssima. José não protegeu apenas contra perigos externos, como Herodes, ladrões, estradas desconhecidas e situações de risco físico. Ele protegeu também contra perigos invisíveis, tentações, ataques espirituais, investidas demoníacas, ambientes hostis, influências impuras e qualquer ameaça moral que pudesse tocar o lar de Nazaré. Para esse tipo de combate, não basta força física, é preciso força espiritual. E José a possuía em grau altíssimo. Os registros espirituais, especialmente aqueles transmitidos por Santa Maria Cecília Bage, mostram que o coração de José era marcado pela pureza desde a juventude e que sua alma possuía uma docilidade inata às inspirações do Espírito Santo. Essa pureza única fazia dele presença insuportável para todo e qualquer espírito das trevas. Por isso, a tradição, e não uma tradição pequena, mas uma tradição vasta e sólida, o reconhece como o terror dos demônios. A força de José operava no silêncio, como uma muralha invisível. O mal não suportava sua presença porque encontrava nele algo que não podia corromper. Um homem inteiramente entregue a Deus, sem resistência, sem orgulho, sem fissuras morais. Essa interioridade é o fundamento do poder de José e a base de sua missão de proteger. Ao entrar neste tema, também se torna claro que a masculinidade de José não é apenas virtude individual, é manifestação direta da graça. Ele não se limita a ser exemplo moral. Ele é instrumento escolhido por Deus para uma obra que precisava de um homem com características específicas. Federico Soares explica isso com profundidade. José não foi escolhido por acaso. Ele possuía, antes de tudo, uma alma preparada para acolher a pureza de Maria sem medo, sem inferioridade, sem possessividade. Ele foi capaz de se colocar ao lado dela com humildade, honrá-la sem vaidade, protegê-la sem violência e sustentá-la sem exigir nada em troca. Isso é masculinidade ordenada, maturada e elevada pelo Espírito Santo.
Nesta introdução, é importante também perceber que José não é figura distante. Ele continua exercendo a mesma autoridade espiritual que recebeu de Deus, proteger aquilo que lhe pertence. Assim como guardou Maria e Jesus, ele guarda hoje aqueles que se confiam à sua intercessão. Sua missão não terminou com a fuga ao Egito, nem com o retorno a Nazaré, nem com a vida oculta do menino. Ela se prolonga, como ensina Leão 13, na proteção constante da Igreja, que é prolongamento da Sagrada Família. Portanto, aproximar-se de José é aproximar-se de uma força espiritual que realmente protege, ordena e liberta. Ele não é metáfora, é auxílio real. Esta introdução quer preparar o coração para compreender que, ao longo dos próximos blocos, não se falará apenas sobre um santo admirável, mas sobre um pilar silencioso da obra divina. José não se apresenta com discursos, apresenta-se com presença. Sua vida é ensinamento vivo para homens, mulheres, famílias e todos que desejam reencontrar a estabilidade interior. Ele nos ensina que a missão de proteger não nasce da força exterior, mas do interior purificado. Não nasce de imposição, mas de obediência. Não nasce de domínio, mas de serviço. A verdadeira força masculina, aquela que José encarna plenamente, está em proteger, guardar e sustentar com humildade. E essa é a força que será revelada em cada bloco a seguir. Ao aprofundar a identidade espiritual de São José, com base na autoridade doutrinal, torna-se evidente que sua missão não é fruto de imaginação piedosa, mas de um desígnio claramente afirmado pelo magistério. Quando Leão 13 declara, na encíclica Quamquam Pluris, que José foi colocado como guardião das riquezas celestiais, essas palavras não são um simples elogio poético. São, antes, o reconhecimento oficial de que Deus entregou a José aquilo que possuía de mais sublime: Maria, a Imaculada, e Jesus, o Verbo encarnado. A expressão riquezas celestiais revela que a missão de José toca diretamente o núcleo do mistério cristão. Guardar Maria e Jesus não significa apenas protegê-los fisicamente, significa resguardar o plano divino, o mistério da encarnação, a economia da salvação inteira. Essa afirmação papal não se restringe a atribuições simbólicas. Ela estabelece que José possui por vontade divina uma autoridade espiritual real, concreta, eficaz. Autoridade que não se funda no poder humano, mas na confiança direta de Deus. A Igreja não hesita em reconhecer que José foi investido de um papel único, irrenunciável e irrepetível. E São João Paulo II, em Redemptoris Custos, aprofunda esse ensinamento ao afirmar que José exerceu sua missão com amor que protege, amor que respeita e amor que integra. Essa tríplice dimensão, proteger, respeitar, integrar, resume com precisão teológica o modo como José, movido pela graça, acolheu a missão de guardar a Sagrada Família. Ele não apenas protegeu Maria e Jesus, ele os introduziu em sua própria vida com fidelidade total, assumindo responsabilidades que ultrapassam qualquer medida humana. A teologia aponta ainda que José recebeu autoridade real sobre Jesus e Maria. São Tomás de Aquino explica que, embora Maria seja superior por sua maternidade divina, José recebeu verdadeira jurisdição doméstica para conduzir e proteger a Sagrada Família. Essa autoridade não é figura de linguagem, mas ordem estabelecida pelo próprio Deus. Jesus submeteu-se a José, como declara o Evangelho, porque assim quis honrar a estrutura familiar que ele mesmo instituiu. Desse modo, José não é apenas guardião, é chefe legítimo do lar onde habitou a plenitude divina. Em sua obediência ao Pai terreno, Cristo manifesta o valor eterno da missão paterna. A tradição mística confirma essa grandeza de modo surpreendente. Maria Cecília Baigi descreve José como alma escolhida e preparada desde o ventre materno para sustentar o mistério da encarnação. Segundo suas revelações, José possuía pureza tão elevada que os próprios anjos o tratavam com reverência espiritual. A missão de proteger Maria, a mulher totalmente transparente à graça, requeria um homem cuja alma pudesse permanecer imaculada diante da presença divina. José não foi, portanto, santo por acaso.
Foi santo por vocação única, desenhada no conselho eterno de Deus. Seu silêncio é fruto de maturidade, não de timidez. Sua obediência é fruto de sabedoria, não de fragilidade. Pepo Ascânio Brandão, em Glória e Poder de São José, afirma que José é a sombra do Pai eterno sobre a terra. Não se trata de metáfora poética, mas de reconhecimento teológico. José representou o Pai junto ao Filho. Sua presença era reflexo terrestre da proteção perfeita que Deus oferece. Assim, quando ele segurava o menino, sustentava na verdade aquele que sustenta o universo. Quando cuidava de Maria, honrava a mulher em quem Deus colocou toda a pureza criada. Quando trabalhava, abria caminhos para que o Verbo encarnado crescesse em sabedoria e graça. A dignidade de José é tão elevada que os místicos dizem que sua simples presença desviava ataques demoníacos. Não porque gritasse ou ameaçasse, mas porque sua alma era luz que o mal não suportava. A doutrina também apresenta São José como modelo de maturidade espiritual para toda a Igreja. Ele representa o que significa ser verdadeiramente justo, alguém que vive em total conformidade com a vontade divina. Sua justiça não é apenas moral, é ontológica. Ele é justo porque Deus o formou assim, porque sua alma se tornou espelho da ordem divina. Essa justiça interior é o fundamento de sua força. Não há nele vaidade, ambição, dureza ou protagonismo artificial. Seu poder espiritual nasce da humildade, que o eleva diante de Deus e o torna impenetrável para o mal. É por isso que a tradição o chama de terror dos demônios. Sua presença interior, repleta de luz, causa tormento às trevas. Diante de toda essa autoridade doutrinal, fica claro que José não é personagem secundário. Ele é pilar silencioso da obra de Deus. Sua missão continua viva, pois a Igreja reconhece nele não apenas o guardião do passado, mas o protetor contínuo do corpo místico de Cristo. Ele protege lares, vocações, pessoas que o invocam com sinceridade. Seu poder não diminuiu, sua intercessão não foi retirada, sua autoridade permanece em plena operação. Assim, compreender José não é apenas devocionalismo, é abrir os olhos para um dos maiores dons que Deus concedeu à humanidade. Ao contemplar a figura de São José, torna-se evidente que o mundo moderno perdeu a compreensão da força verdadeira. A sociedade hoje parece incapaz de distinguir potência de violência, autoridade de opressão, firmeza de agressividade. Muito se fala em masculinidade. Pouco se compreende o que ela realmente é. Ao olhar para José, o esposo de Maria, descobre-se que a força que Deus considera digna não nasce dos músculos, nem da imposição, mas do interior que sabe guardar, sustentar e proteger com humildade. Essa força não grita, não exige, não se impõe. Ela permanece, vigia, discerne e age quando é necessário. É força ordenada, orientada e iluminada por Deus. José representa o ápice da masculinidade elevada pela graça. Não há nele sombra de orgulho, nem desejo de domínio. Ele se coloca diante da pureza encarnada, Maria, sem se intimidar, sem se exaltar e sem rivalizar. Ele é homem o bastante para reconhecer que a missão que lhe foi confiada é superior a qualquer mérito humano. Ele entende que proteger um tesouro tão sublime exige não apenas coragem exterior, mas pureza interior. Sua masculinidade é completamente integrada, sensível sem ser frágil, firme sem ser brutal, obediente sem ser passivo, forte sem ser rígido. Ele é a perfeita harmonia entre vigor e mansidão. A tradição espiritual ensina que José vivia em contínua vigilância interior. Seu silêncio não era ausência de palavras, mas presença de Deus em sua alma. Ele era governado por uma clareza profunda. Sabia quando agir e quando esperar, quando avançar e quando recolher-se, quando falar e quando permanecer calado. Essa capacidade de discernimento é marca da verdadeira masculinidade. O homem forte não é aquele que age impulsivamente, mas aquele que domina o próprio coração. Em José, o domínio de si é tão perfeito que se torna escudo contra toda desordem interior. Seu coração ordenado rejeita automaticamente tudo o que ameaça a paz, a pureza e a missão que Deus lhe confiou. É por isso que, para os demônios, José é insuportável.
O mal não teme apenas poder externo, teme a alma que vive em ordem, pois a ordem interior é reflexo direto da presença divina. José era alma iluminada, homem que permitia que cada detalhe de sua vida fosse guiado por Deus. Os demônios, incapazes de tocar sua pureza, recuavam diante de sua obediência. Não era preciso levantar armas. Sua fidelidade já era batalha vencida. Ele carregava uma força que não podia ser quebrada porque não era sua. Era a força que Deus colocava nele, sustentando-o como guardião da mulher e do filho. Essa força de José é tão extraordinária que a Igreja a reconhece como modelo universal. A masculinidade moderna, marcada por competições vazias, inseguranças camufladas e impulsos descontrolados, encontra em José um contraponto absoluto. Ele mostra que o homem verdadeiramente maduro não precisa comprovar nada ao mundo. Sua força não depende de aplausos nem de reconhecimento. Ela nasce da missão. É missão que dá força, é missão que orienta, é missão que confere dignidade. O homem que sabe para quem vive e o que deve proteger, torna-se firme como rocha, mesmo quando o mundo tenta abalá-lo. José protege Maria com honra e Jesus com devoção porque seu coração é livre. Ele não busca posse, prestígio, controle ou aplauso. Ele cuida porque ama. Ele serve porque entende. Ele sustenta porque foi escolhido. Essa liberdade interior permite que sua força seja totalmente entregue à vontade de Deus, sem desvios, sem ruídos, sem ambições. A masculinidade verdadeira nasce exatamente dessa liberdade, quando o homem não é escravo das próprias paixões, do próprio medo ou do olhar dos outros. Além disso, José revela que força masculina não é ausência de ternura, mas sua forma mais madura. Ele acolhe Maria em sua fragilidade física durante a gravidez, mas ao mesmo tempo reconhece nela a força interior incomparável que Deus lhe concedeu. Ele carrega Jesus nos braços, com suavidade de pai e firmeza de responsável pelo destino da salvação. Nesses gestos simples, o mundo aprende que a força não exclui sensibilidade. Ela a aperfeiçoa. O homem forte é capaz de ser terno, porque sua ternura não nasce de fraqueza, mas de domínio pleno. Quando José levanta-se de madrugada e parte para o Egito após o aviso do anjo, a verdadeira força se revela. Ele não questiona, não reclama, não hesita. Ele age porque compreender a vontade de Deus é suficiente para mover seus passos. Essa prontidão revela que o homem forte não é o que decide tudo sozinho, mas o que se submete à direção divina. Sua obediência é a raiz de sua força. E essa obediência não é servil, é majestosa. Ele não obedece porque teme, mas porque ama. Ele não segue porque é fraco, mas porque reconhece que a vontade de Deus é mais alta que qualquer outra. A verdadeira força masculina consiste, portanto, em viver como José viveu, firme, puro, humilde, obediente e ordenado. A masculinidade que nasce de Deus é capaz de proteger não apenas corpos, mas almas, não apenas casas, mas destinos, não apenas sonhos, mas realidades sagradas. José não protegeu apenas Maria e Jesus, protegeu o plano de salvação. Ele protegeu o céu feito carne, ele guardou a esperança do mundo. E é essa força, silenciosa, profunda e invencível, que se revela como resposta para um tempo que perdeu o sentido da grandeza masculina. Ao aprofundar o título tradicional que a Igreja e seus santos deram a São José, terror dos demônios, surge imediatamente uma verdade que exige reverência. Esse nome não foi atribuído por emoção devocional, mas por reconhecimento da realidade espiritual. Os demônios não temem ruído, não temem força física, não temem poder humano, não tremem diante de discursos. No entanto, fugiam do esposo de Maria, evitavam aproximar-se de sua presença, afastavam-se de sua casa, não suportavam permanecer onde José estava. Isso revela algo decisivo. Existe um tipo de força que o inimigo não consegue enfrentar: a força do homem justo, puro e obediente. A tradição mística, explicitada com profundidade por Maria Cecília Baige, descreve que a pureza de José era tão intensa que sua simples presença espiritual era tormento para o inferno. O mal não consegue permanecer onde há ordem interior, porque a ordem
é reflexo direto da luz divina. Em José, essa ordem era perfeita. Seu coração vivia totalmente entregue à vontade de Deus, sem resistências internas, sem ambiguidades morais, sem brechas. O demônio sempre procura fissuras, sempre busca portas abertas, sempre explora o que está desordenado. Mas José não tinha fissuras. Era todo de Deus. Por isso, tornava-se absolutamente impenetrável. Ao chamá-lo de terror dos demônios, a Igreja reconhece que José possuía uma autoridade espiritual singular, derivada de sua justiça perfeita. A palavra justo, atribuída a ele na Escritura, não é adjetivo moral comum. É título de grandeza bíblica. O justo é o homem ajustado por completo à vontade divina, aquele cuja vida é espelho da santidade de Deus. A justiça de José, sendo expressão direta da vontade divina, converteu sua alma em antídoto contra o mal. Onde José estava, o inimigo não tinha domínio. Onde José respirava, o mal perdia território. Sua simples fidelidade silenciosa reorganizava a atmosfera espiritual ao seu redor. P. Ascânio Brandão, ao comentar essa tradição, explica que José era para o inferno como uma chama ardente que queima sem fazer ruído. Sua pureza não gritava, mas iluminava. Sua obediência não se impunha, mas ordenava. Sua presença não intimidava pela aparência, mas pela essência. Ele carregava consigo uma espécie de invulnerabilidade moral, que o tornava impossível de ser tocado pelo mal. A força de José, por mais silenciosa que fosse, atuava como muralha invisível que protegia Maria e Jesus não apenas contra perigos físicos, mas também contra investidas espirituais violentas, tentativas demoníacas de perturbar, de influenciar ou de criar obstáculos ao plano divino. Nada disso teve êxito enquanto ele esteve vivo. A autoridade doutrinal confirma essa visão. Leão XIII, na Quamquam Pluris, declara que José foi colocado como guardião das riquezas celestiais, expressão que revela o caráter espiritual da missão dele. Não se trata apenas de defender uma família, trata-se de defender os tesouros mais elevados do céu. Se Deus entrega seus próprios tesouros a um homem, é porque esse homem possui força suficiente para enfrentá-los e protegê-los das trevas. José foi constituído guardião porque estava revestido pela santidade necessária para ser escudo contra toda forma de mal. Ele era o muro mais seguro que Deus poderia levantar entre o Verbo feito carne e o ódio do inferno. A fuga para o Egito é um dos episódios mais marcantes dessa proteção espiritual. O inimigo movia inspirações de morte por meio de Herodes. As trevas desejavam destruir o menino antes que a missão da salvação fosse iniciada. No entanto, Deus não enviou legiões de anjos em forma visível para enfrentar Herodes. Deus enviou José, um sonho, uma ordem, uma partida imediata, um pai que não hesita. Esse episódio revela que Deus confia a José algo que exige força que o próprio inferno respeita. A autoridade espiritual do homem perfeitamente dócil ao plano divino. É importante notar que o mal teme a pureza, porque a pureza revela o que ele perdeu. Teme a obediência, porque a obediência revela seu orgulho derrotado. Teme o silêncio ordenado, porque o silêncio revela a presença de Deus que ele não suporta. José possuía essas três realidades em grau altíssimo: pureza imaculada, obediência total e silêncio fecundo. Não havia lugar em José onde o inimigo pudesse se agarrar. Não havia pensamento onde pudesse semear. Não havia memória onde pudesse perturbar. Não havia ferida onde pudesse se esconder. José era terreno sagrado. A força espiritual de José, portanto, não pode ser comparada a qualquer ideia moderna de poder. Ele não enfrentou o mal com violência exterior, mas com ordem interior. Não venceu dominando, mas obedecendo. Não derrotou pelas mãos, mas pelo coração. Sua vida inteira foi uma vitória contínua sobre as trevas porque sua alma estava iluminada. Ele é o terror dos demônios porque sua santidade não era ocasional, mas estável. Não era fragmentada, mas íntegra. Não era emocional, mas enraizada na graça. É por isso que, ao invocar São José hoje, homens e mulheres encontram proteção real. Sua missão não terminou com sua vida terrena. Continua ativa na Igreja.
Ele vigia lares, guarda famílias, protege vocações, ordena ambientes, fecha portas espirituais que o mal tenta abrir. Seu título não é herança do passado, é missão viva. José continua sendo o terror dos demônios porque Deus o constituiu guardião para sempre daquilo que reflete a Sagrada Família. Ao contemplar São José como protetor da mulher, torna-se necessário reconhecer desde o início que a missão dele não se limitou à dimensão material. Ele foi protetor total, físico, moral, espiritual, afetivo e simbólico, de Maria, a mulher escolhida por Deus para ser mãe do Verbo. Guardar Maria significava guardar o mais alto grau de pureza que já existiu na Terra. Significava proteger a obra-prima da criação. Significava sustentar a plenitude da graça, aquela que recebeu do próprio Deus o título de bendita entre todas as mulheres. A missão de José é tão elevada que nenhum olhar humano consegue compreendê-la sem antes entrar no silêncio que o acompanhava. Maria não precisava de um homem para ser completada. Ela era plena, mas Deus quis que ela tivesse um protetor. E não qualquer protetor. Ele quis o mais justo, o mais puro, o mais obediente, o mais silencioso. José foi colocado ao lado da Imaculada porque possuía dentro de si a capacidade espiritual de proteger sem dominar, servir sem submeter, honrar sem exigir, sustentar sem invadir. Ele é o protetor perfeito porque é o homem capaz de compreender que a missão não gira em torno dele, mas do mistério que Deus colocou em suas mãos. Ao aceitar Maria como sua esposa, José abraçou uma missão incomparável. Ele sabia dentro de seu coração purificado que ela não era uma mulher comum. O mistério da maternidade divina iluminava cada gesto dela. A pureza absoluta que habitava Maria se tornava para ele convite constante à reverência. José não a tratou como um objeto de autoridade, mas como um tabernáculo vivo. Ele não se aproximava de Maria como marido no sentido humano, mas como guardião da santidade. Por isso, ao vê-la rezar, ao contemplar sua serenidade, ao observar a delicadeza dos seus movimentos cotidianos, José era introduzido num estado de silêncio adorante. Ele viveu ao lado de Maria como quem caminha ao lado de um sacrário. A tradição espiritual, especialmente nas revelações confiadas à abadesa Maria Cecília Baige, descreve a relação entre José e Maria com um respeito tão profundo que se torna difícil traduzir em palavras. José era todo zelo, e esse zelo não nascia de suspeita ou insegurança, mas de amor puro. Ele vigilava por ela, não porque temesse perdê-la, mas porque compreendia que sua missão era impedir que o mundo profanasse aquela pureza. José protegia Maria até mesmo do olhar indiscreto, da palavra inadequada, da insinuação mundana, da atmosfera que pudesse ferir sua delicadeza espiritual. Sua presença era como um muro invisível ao redor dela. Essa proteção alcançava também o interior. Maria vivia em diálogo contínuo com Deus. Seu coração não conhecia sombra de pecado. José, ao estar ao lado dela, precisava viver em estado de pureza proporcional. Não poderia proteger aquilo que não compreendia. Não poderia guardar aquilo que não honrava. Não poderia sustentar aquilo que não o transformasse. Por isso, a relação entre José e Maria era mais do que convivência. Era participação mútua no plano divino. A pureza de Maria elevava José. A obediência de José fortalecia Maria. Ele se tornou, por graça, espelho de sua luz. A fuga para o Egito é um dos momentos mais reveladores dessa proteção. A mulher que carrega o Deus menino nos braços caminha confiante ao lado do homem que Deus escolheu para guardá-la. José a conduz sem hesitação, sem temor, sem fraqueza, mesmo diante da violência de Herodes e da escuridão da noite. A confiança de Maria em José é total, e essa confiança não nasce da carne, mas da graça. Ela sabe que ele é o homem preparado pelo Altíssimo. José se torna a extensão da própria providência divina. Onde ele pisa, Maria está segura. Onde ele decide, Maria repousa. Onde ele cuida, Maria encontra abrigo. Proteger a mulher significa também proteger aquilo que ela traz dentro de si. Não apenas o menino, mas o mistério da maternidade divina, a plenitude da graça, a missão universal de ser mãe da humanidade. José protegeu essa missão com o mesmo zelo com que protegeu seu corpo.
Ele não permitiu que nada diminuísse sua dignidade. Ele resguardou a integridade física, emocional e espiritual da Imaculada com a força madura que nasce do domínio de si. E porque havia pureza em seu olhar, sua proteção jamais se misturou com possessão, desordem ou desejo. Ela era honrada no mais alto grau. A masculinidade de José encontra sua expressão mais perfeita nesse papel: guardar o que é sagrado. Ele não rompe, não invade, não atropela. Ele permanece, sustenta e vigia. Sua força não pesa, ampara. Sua proteção não limita, liberta. Sua presença não oprime, eleva. Esta é a força que falta ao mundo. A força do homem que compreende a missão confiada por Deus e se torna fiel a ela até o fim. A proteção que José ofereceu a Maria continua sendo oferecida hoje àqueles que se colocam sob seu cuidado. Ele intercede por mulheres feridas, protege famílias, ilumina homens confusos, devolve dignidade aos lares. Sua missão permanece viva porque a mulher que ele protegeu continua sendo mãe da Igreja, e o filho que ele guardou continua sendo o Salvador eterno. Proteger Maria foi o ápice de sua missão e continua sendo sua alegria espiritual. Ao refletir sobre a missão de José como protetor do Filho de Deus, é impossível não sentir que estamos diante do ponto mais elevado de sua vocação. Proteger Maria já era função sublime, mas proteger o próprio Deus feito menino ultrapassa qualquer categoria humana. José recebeu nas mãos aquilo que nenhum anjo recebeu: a vida frágil do Verbo encarnado. Ele se tornou o guardião da infância divina. Ele foi o primeiro defensor da humanidade redimida, aquele que sustentou o Redentor antes que o Redentor sustentasse o mundo. Essa missão não apenas revela sua grandeza espiritual, revela sua união íntima com a vontade divina desde antes dos séculos. Enquanto muitos imaginam a cena da manjedoura apenas como beleza poética, a teologia contempla ali uma missão militar espiritual em seu nível mais profundo. O Filho eterno, infinitamente poderoso, entra no mundo assumindo vulnerabilidade absoluta. O menino Jesus não fala, não se defende, não se move por si. Deus escolhe entrar assim, totalmente dependente, para manifestar que seu plano de salvação passa pela humildade. Mas essa escolha implica outra verdade igualmente necessária. Alguém deveria proteger esse menino, e esse alguém não poderia ser qualquer homem. O escolhido deveria ter um coração capaz de suportar o peso do céu. Esse homem é José. A fuga para o Egito não é apenas um episódio, é símbolo da missão paterna de José. Um anjo aparece em sonhos, ordena que ele se levante, tome o menino e sua mãe e parta imediatamente. Não há hesitação, não há debate, não há espera. José levanta-se ainda na escuridão e põe em marcha a história da salvação. Ele carrega Deus nos braços. Ele guia a mulher que traz dentro de si a plenitude da graça. Ele atravessa caminhos desconhecidos, sustentado apenas pela fé. Cada passo é obediência, cada noite é vigilância, cada gesto é ato de proteção. José, nesse momento, se torna escudo vivo entre o Filho eterno e as forças de Herodes, que não passam de instrumento das trevas. A tradição ensina que Herodes não era o único inimigo. Os demônios tentavam inspirar o tirano a agir com maior violência, tentavam semear medo e confusão, tentavam atingir a Sagrada Família de forma indireta. Mas José permanecia firme. Sua presença confundia o mal. Sua pureza queimava como fogo invisível. Seu silêncio era impossível de transpor. Ele se tornava, naquele deserto espiritual, o verdadeiro muro entre o inferno e o Salvador. Nenhum espírito das trevas ousava se aproximar do menino enquanto José vigiava. A arma de José não era espada, era obediência. Não era força exterior, era santidade interior. Não era visibilidade, era fidelidade inabalável. P. Mascânio Brandão comenta que José exerceu sua paternidade sobre Jesus com dignidade tão elevada que apenas Deus poderia conceder. Cristo, sendo Deus, submeteu-se à autoridade de José porque quis honrar o plano divino que institui a família. Essa submissão não diminui a divindade de Jesus, exalta a missão de José. O Filho eterno aprendeu de José. Aprendeu gestos humanos, aprendeu modos de viver,
Aprendeu o ritmo da vida cotidiana. Aquele que criou todas as coisas, permitiu-se aprender do carpinteiro que o amava com pureza absoluta. A grandeza dessa relação não pode ser compreendida apenas pela inteligência, precisa ser contemplada. Federico Soares descreve esse mistério como paternidade espiritual e concreta. José não deu a vida biológica ao menino, mas deu-lhe proteção, sustento, direção e presença, elementos essenciais à vida humana. Essa paternidade é tão real que não pode ser diminuída. Jesus cresceu sob sua vigilância. Os primeiros sons que ouviu foram o tom de sua voz. Os primeiros passos que deu foram guiados por sua mão. A primeira oficina onde entrou foi a de José. O calor do lar que sentiu foi o que José sustentou. Por isso, chamá-lo de pai não é título simbólico, é reconhecimento da missão que Deus lhe confiou. Em Nazaré, José se torna guardião permanente. Ele trabalha para alimentar Jesus. Ele organiza a casa para dar ordem ao ambiente onde o Verbo crescerá. Ele reza junto da mulher e do menino, unindo-se à adoração que continuamente sobe do coração de Maria. Nada no lar escapava de seu olhar atento. A vigilância de José não era ansiosa, era amorosa. Ele percebia perigos invisíveis, identificava riscos antes que surgissem, organizava a vida de modo que o menino pudesse crescer em segurança. Essa vigilância madura é a marca da masculinidade ordenada. Não vigia para controlar, vigia para proteger. Quando Jesus cresce e se torna adolescente, José continua sendo presença firme. Ele sustenta a estrutura do lar enquanto o Redentor amadurece como homem. Ele ensina princípios, mas sua maior catequese é sua própria vida. Jesus contempla a humildade silenciosa do pai adotivo e aprende a beleza da obediência. Contempla a pureza de intenção e aprende o valor da integridade. Contempla o trabalho honesto e aprende a dignidade do esforço. Contempla o cuidado permanente e aprende o sentido do amor responsável. José é mestre de virtudes, não por instrução, mas por exemplo. A missão de José como protetor do Filho de Deus continua também hoje. A Igreja, corpo de Cristo, permanece sob sua guarda. Seus filhos espirituais, ameaçados pelas confusões do mundo moderno, encontram nele proteção concreta. A paternidade de José transcende séculos. Quem o invoca, recebe seu auxílio. Quem a ele se confia, é sustentado. Quem busca sua intercessão, encontra força, ordem e luz. José protege o Filho de Deus ontem, hoje e sempre. E protege também os que pertencem ao Filho. Ao contemplar a missão de São José como protetor da mulher e do Filho de Deus, surge inevitavelmente uma pergunta íntima e profunda. O que essa verdade significa para a vida concreta de cada pessoa que agora escuta? Não se trata de uma história distante, nem de um relato isolado no passado. A missão de José é viva, presente, operante. Ele continua sendo guardião. Ele continua sendo pai. Ele continua sendo defensor. E cada alma que busca ordem interior, estabilidade espiritual e proteção real, encontra nele uma presença concreta, não imaginária. Assim como guardou Maria e Jesus, José guarda também aqueles que se aproximam de sua intercessão com sinceridade. O que ele foi para a Sagrada Família, ele deseja ser para cada coração que hoje escuta estas palavras. A aplicação espiritual começa com um ponto essencial. Todo lar precisa de um guardião. Não um guardião agressivo, mas um guardião interior. Não alguém que impõe força pela voz, mas alguém que sustenta a paz pela fidelidade. A maioria das famílias sofre hoje não por falta de bens materiais, mas por falta de presença espiritual. Falta ordem, falta direção. Falta a figura que vigia sem violência e orienta sem dureza. Falta o homem capaz de proteger sem dominar, amar sem exigir, conduzir sem esmagar. O mundo perdeu a referência de força masculina porque perdeu José. E recuperar a presença dele na vida interior é recuperar o eixo espiritual que muitos sequer sabem que perderam. A força de José revela que a proteção verdadeira não nasce quando uma pessoa se coloca como centro, mas quando se coloca como servidor. A aplicação prática disso é clara. Quem quer proteger sua família, deve primeiro proteger seu coração. Quem quer guardar sua casa, deve primeiro guardar seus pensamentos.
Quem quer sustentar aqueles que ama, deve primeiro sustentar sua própria vida espiritual. José é o modelo perfeito, porque sua missão exterior nasce de sua realidade interior. Ele protege porque é puro. Ele protege porque é obediente. Ele protege porque é justo. Ele protege porque vive ajustado à vontade de Deus. Essa ordem interior deve se tornar a aspiração de cada pessoa que deseja paz real em sua casa. O espectador que se abre à presença de José começa a compreender que a proteção espiritual é necessária todos os dias. Ela se torna necessária quando a mente é atacada por inquietações, quando a família enfrenta tensões silenciosas, quando a fé vacila sob o peso das preocupações, quando o mal tenta insinuar confusão, desânimo, divisão ou desordem moral. José não age com barulho. Ele se aproxima com silêncio, coloca ordem onde havia inquietação, ilumina onde havia dúvida, fortalece onde havia fraqueza. Ele vive como presença estável que impede que o mal encontre entrada. Essa proteção não é abstrata. Ela é concreta e percebida de modo profundo por quem confia. É essencial compreender que José, como pai adotivo de Jesus, continua a exercer sua missão paterna. Ele não foi pai apenas no passado, é pai no presente. Sua paternidade está viva na igreja e opera nos corações daqueles que se colocam sob sua guarda. Muitos santos testemunham que invocar São José traz proteção imediata contra tentações, inspirações malignas e perturbações interiores. Isso acontece porque o inferno reconhece naquela alma protegida o selo do Pai terreno do Redentor. Assim como nenhum demônio ousava aproximar-se da casa de Nazaré, também não se aproxima facilmente daquele que vive sob o manto espiritual de José. Querer a proteção de São José significa assumir também o caminho da ordem interior. Ele não protege quem escolhe viver em desordem voluntária, mas ampara e sustenta aqueles que sinceramente desejam reorganizar a alma segundo a vontade de Deus. Essa é a aplicação mais profunda deste bloco. José não apenas protege, ele ensina a viver protegido. Ensina a purificar pensamentos, ensina a orientar decisões, ensina a discernir movimentos interiores, ensina a vigiar com maturidade. Ele mostra que a segurança espiritual não está em evitar batalhas, mas em enfrentá-las com alma ajustada ao plano divino. Ao aplicar sua missão à vida atual, torna-se evidente que José é resposta para famílias, casais, pais, mães, jovens, e todos aqueles que se sentem desprotegidos diante das sombras que rondam o mundo moderno. Angústias internas, conflitos emocionais, instabilidade familiar, medos silenciosos. Tudo isso encontra direção ao se colocar sob o olhar do esposo de Maria. Sua presença não resolve tudo de forma instantânea, mas ilumina o caminho, fortalece o coração e ordena o espírito. A aplicação espiritual culmina numa verdade simples e profunda. Quem se coloca sob a proteção de José descobre que a paz não é ausência de luta, mas presença de ordem. Essa ordem é sua marca. Essa ordem era sua força. Essa ordem era seu sacrifício silencioso. Essa ordem é o legado que ele deseja derramar sobre cada pessoa que o invoca. No coração que o acolhe, nasce a mesma estabilidade que sustentou Maria e Jesus. Onde José está, o mal perde acesso. Onde José entra, o medo perde voz. Onde José permanece, a alma encontra repouso. Neste momento, após contemplar a grandeza silenciosa de São José, o coração sente a necessidade de se recolher e tocar naquilo que é essencial. A oração que nasce agora não é fruto de emoção passageira, mas da maturidade espiritual despertada pela presença do esposo de Maria. Assim como Maria guardava todas as coisas no coração, o espectador é convidado a fazer o mesmo, recolher-se interiormente, reconhecer a própria fragilidade e permitir que a força que habitava José se aproxime com suavidade, firmeza e luz. Orar diante de José não é pedir a um personagem distante, mas abrir-se ao cuidado real de um pai que continua vivo na glória de Deus e cujo olhar permanece atento sobre cada alma que busca proteção, ordem e estabilidade interior. A oração que se dirige a ele precisa nascer da verdade, não da ilusão de autossuficiência, mas da consciência de que a alma humana
ferida por tantos ruídos e pressões, necessita de um guardião capaz de devolver-lhe o equilíbrio. O coração percebe que, assim como Maria e Jesus encontraram refúgio na presença de José, também cada pessoa pode encontrar abrigo em sua intercessão. Ele continua sendo o homem ao qual Deus confiou o que possuía de mais precioso, e essa confiança não foi retirada, permanece ativa. José deseja proteger aqueles que se aproximam com humildade, assim como protegeu a Sagrada Família sem hesitar. Neste espírito, a oração começa com entrega. Uma entrega que não depende de palavras elaboradas, mas de sinceridade. São José, protege minha casa com a mesma firmeza com que guardaste a Sagrada Família. Essa frase ecoa com força porque carrega verdade espiritual. Ela não é súplica vazia. É pedido que se apoia na história real, no que José realmente realizou. Quando pronunciada com fé, torna-se ponte que une a fragilidade humana à força reconhecida pela Igreja como terror dos demônios e guardião das riquezas celestiais. Essa frase é o centro da oração, porque expressa o desejo profundo de trazer para o presente a proteção que José ofereceu à mulher e ao Filho de Deus. No silêncio dessa súplica, o coração reconhece que precisa mais do que proteção exterior. Precisa proteção interior. A oração se aprofunda e se torna confissão discreta de vulnerabilidade. Reconhecer pensamentos confusos, feridas antigas, medos ocultos, tensões que perturbam o lar, influências que tentam desordenar a alma. José conhece essas realidades. Ele enfrentou ataques invisíveis e protegeu o lar de Nazaré com vigilância madura. E porque viveu essa missão na terra, tem autoridade para realizar o mesmo hoje. O inimigo teme José, não porque ele exiba poder, mas porque conserva pureza. Assim, a alma que se une a ele encontra abrigo no lugar onde o mal não pode entrar. A oração segue seu curso natural e se transforma em pedido por ordem interior. Que José ajude a organizar pensamentos, iluminar decisões, fortalecer a vontade, purificar intenções e sustentar o coração diante das pressões espirituais que rondam cada pessoa. Esse pedido se alinha à realidade. José não apenas protege, ele ordena. Em sua presença, a alma aprende a distinguir o que é de Deus e o que vem das sombras. Aprende a respirar com serenidade. Aprende a permanecer firme. Ele não tira a alma do caminho, mas a torna capaz de caminhar com dignidade. Em seguida, a oração volta-se ao lar. Protege minha casa. Casa aqui não significa apenas paredes e telhado, mas tudo o que compõe a vida interior. Família, relacionamentos, decisões, ambientes, vínculos, afetos, rotinas, responsabilidades. José compreende cada detalhe disso. Ele cuidou da casa de Nazaré com amor que nunca enfraqueceu. A sua presença conferia segurança. Nada entrava ali sem que sua vigilância silenciosa percebesse. Quando essa realidade é trazida para o presente, a alma percebe que José pode fazer o mesmo hoje. Guardar portas espirituais, fechar caminhos de perturbação, afastar influências de desordem e orientar a vida para aquilo que realmente importa. Depois, a oração se torna pedido de transformação, que a força silenciosa de José molde o interior, que o coração se torne puro como o dele, que a vontade seja dócil como a dele, que o olhar seja limpo como o dele, que a maturidade espiritual encontre raízes profundas. Pedir essa transformação não é buscar perfeição repentina, mas desejo sincero de crescer. José não exige que a alma seja perfeita para ser protegida. Exige apenas que seja sincera. Ele acolhe quem quer caminhar. Ele sustenta quem quer mudar. Ele ensina quem quer aprender. Sua paternidade é madura, discreta, firme e compassiva. Por fim, a oração se eleva à forma mais bela de súplica. Guarda-me como guardaste o Filho de Deus e a Mulher Imaculada. É um pedido ousado, mas profundamente verdadeiro. A missão de José não foi encerrada. Ela se estende pelos séculos. Quem se coloca sob sua proteção entra simbolicamente na casa de Nazaré. E ali, envolvido pela pureza da mãe, pela luz do filho e pela força do pai adotivo, o coração encontra refúgio que o mundo não pode oferecer. Toda alma que pronuncia essa oração está, no fundo, dizendo: desejo viver sob tua guarda.
Desejo aprender tua força. Desejo caminhar com a tua estabilidade. Assim, a oração final não encerra a reflexão. Abre um caminho. Ela deixa no interior a presença suave e firme do esposo de Maria. Ela ordena, ilumina e fortalece. E ao pronunciar cada palavra com sinceridade, algo muda dentro da alma, porque a força que guardou o Filho de Deus se aproxima discretamente e transforma tudo o que toca. Ao chegar ao último momento desta reflexão, torna-se inevitável reconhecer que algo profundo aconteceu dentro da alma. A figura de São José, silenciosa e aparentemente discreta, revela-se agora como presença firme, luminosíssima, sólida e capaz de transformar o interior de qualquer pessoa que se abre à sua influência espiritual. Encerrar este conteúdo não significa afastar-se dele. Significa levar consigo a certeza de que José não pertence apenas às páginas da Escritura, mas à vida de cada um que deseja ordem, proteção e força interior. Seu silêncio não é ausência, mas proximidade. Sua humildade não é distância, mas profundidade. Sua obediência não é renúncia, mas plenitude. Neste encerramento, o coração percebe que a grandeza de José não se manifesta em palavras, mas em estados. Ele sustentava Maria com serenidade, não com ansiedade. Ele carregava o menino com firmeza, não com agitação. Ele obedecia às ordens de Deus com prontidão, não com resistência. Ele protegia a Sagrada Família com vigilância amorosa, não com dureza. A presença de José torna o ambiente espiritual estável. Ele traz consigo uma paz que não depende de circunstâncias externas, porque sua paz é fruto da ordem divina. E quando essa ordem entra no coração, algo se reorganiza instantaneamente. A alma que contemplou José ao longo de todo este conteúdo se vê convidada agora a imitar, não suas circunstâncias, mas suas disposições interiores. Não é possível repetir a missão histórica de José, mas é possível assumir a mesma atitude espiritual que o tornou capaz dela. Cada pessoa, em sua realidade concreta, é chamada a proteger algo que Deus lhe confiou, seja um lar, uma vocação, uma amizade, uma responsabilidade, um estado de vida ou um segredo que exige maturidade. Proteger não significa controlar, mas cuidar. Não significa impor, mas sustentar. Não significa dominar, mas servir. Essa é a chave que José nos entrega. A força masculina, quando vivida corretamente, é sempre força para guardar. Ao concluir, a alma também percebe que a presença de José atrai automaticamente para dentro de si uma maior consciência da presença de Maria e de Jesus. Afinal, ele nunca se separa deles. Onde José está, Maria se faz presente. Onde José caminha, Jesus respira. A proteção de José nunca vem isolada. Ela traz consigo o clima espiritual da Sagrada Família. Por isso, aproximar-se dele é entrar simbolicamente naquela casa de Nazaré, onde Deus viveu entre criaturas humanas, onde a pureza floresceu na vida cotidiana, onde a obediência se tornou estilo de existência, onde a santidade se mostrou dentro de gestos simples. A alma que se deixa envolver por essa atmosfera encontra cura, ordem e consolação. O encerramento também traz a lembrança de que José continua exercendo sua missão no tempo presente. Ele não protegeu apenas no passado, protege hoje. Não sustentou apenas aquele menino, sustenta todos os que pertencem ao menino. Não guardou apenas Maria, guarda cada pessoa que, com humildade, se coloca sob seu cuidado espiritual. Sua paternidade é viva, seu zelo é contínuo, sua intercessão é eficaz. Ele age na vida concreta, iluminando decisões, afastando influências negativas, fortalecendo a vontade, restaurando a alma, protegendo famílias, defendendo corações e conduzindo a um caminho de maturidade espiritual. Ao terminar este vídeo, o espectador é convidado a carregar consigo uma verdade preciosa. José continua sendo o terror dos demônios, o guardião das riquezas celestiais e o escudo silencioso daqueles que desejam viver para Deus. Ele não abandona quem o invoca. Ele não recua diante do mal. Ele não se cansa de proteger.
Sua missão está viva na eternidade e se prolonga para dentro da realidade de cada pessoa que se aproxima com fé. Este encerramento deixa, então, um espaço de silêncio interior. Um silêncio que não pesa, mas acolhe. Um silêncio que não afasta, mas envolve. Um silêncio que José conhece profundamente, porque é dentro dele que Deus fala, e é dentro dele que Maria encontra repouso, e é dentro dele que Jesus cresce. Que este mesmo silêncio acompanhe o espectador quando o vídeo terminar. Que a presença de José continue iluminando pensamentos, ordenando afetos, guiando escolhas e protegendo cada passo. Assim, o vídeo não chega ao fim. Ele se prolonga na vida interior de quem o acolheu. Permanece como semente plantada no coração. E a semente que José guarda sempre floresce, porque ele não permite que o mal a corroa. O esposo de Maria guarda. O pai adotivo de Jesus protege. O guardião das riquezas celestiais sustenta. E quem se coloca sob sua guarda encontra força que não se abala, paz que não se quebra e luz que não se apaga.